faz deste discurso que Putin fez hoje. É um discurso pensado estrategicamente, será com certeza, mas o presidente russo gostaria com certeza de ter usado este dia da vitória para declarar vitória também na guerra que está a travar contra a Ucrânia. Não o ter feito é um sinal de que as coisas não correm bem à Rússia no terreno? Boa tarde. Para mim era expectável este discurso, conforme eu tive a oportunidade de referir ainda anteontem. Com aquilo que se passa? Não, porque é uma peça de propaganda interna. Isto é, quanto a mim, uma excelente peça de propaganda interna. Foi, no fundo, utilizado para estimular a coesão nacional. É um discurso muito pequeno, tem 10 minutos. Dentro desses cerca de 10 minutos faz um minuto de silêncio, não é no final, é mais ou menos a meio. Começa por apelar, de acordo com as boas regras da propaganda, à emoção, à emotividade, portanto, às famílias. Todas as famílias têm alguém na sua família que lutou na Segunda Guerra Mundial. E depois, quer dizer, é um discurso que mantém essa linha de apelar à emotividade, fala sempre em fascismo, quer dizer, a maior parte das vezes em fascismo, refere os bandeiristas, numa alusão a Stepan Bandera, que, na verdade, por altura de 2014, foi objeto da construção de 45 estátuas, portanto, na Ucrânia, e ele, no fundo, apela à memória dos russos. É um discurso completamente para os russos, e quanto a mim, Concorda, portanto, com a que é um tónica, discurso, como dizia a Diana propaganda Salgueiro, interna, um discurso mais voltado para a população russa. Propaganda interna de coesão nacional, mas tem um aspecto, quanto a mim, que para mim foi talvez um dos mais importantes do discurso. É que faz aproximar da Rússia e deste dia e da vitória sobre o nazismo a China. Ele faz uma alusão à China. E, portanto, à China como uma espécie de camarada da luta contra o nazismo. Uma vez mais o apoio do regime chinês. Procurando e, no fundo, dando continuidade a uma proximidade que tem havido nos bastidores, ou seja, pouco noticiado nas notícias no mundo ocidental, das iniciativas chinesas que aconteceram neste último mês durante a guerra. Eu, se quiser, depois posso elencar algumas dessas iniciativas. Diana Salgueiro, o facto de Vladimir Putin ter decidido fazer um discurso mais para o público interno, como a própria Diana dizia, significa o quê? Que poderá o presidente russo sentir nesta fase que perde algum apoio internamente? Eu não diria que tenha a ver propriamente com perder apoio internamente. Eu acho que tem a ver exatamente com o que foi dito, tem a ver com uma questão de propaganda. Quer dizer, eu acho que quando um Estado está em guerra, isto na generalidade não é preciso ser a Rússia, e não se refere apenas à propaganda, mas há da parte do chefe de Estado um cuidado de permanentemente se dirigir aos seus concidadãos para justificar aquilo que está a fazer, para explicar porque é que a guerra é importante, para explicar porque é que é preciso fazer um esforço de guerra. E, portanto, isto até nesse aspecto seria uma questão relativamente normal para um país em guerra. Há outras questões que são muito menos aceitáveis do ponto de vista ocidental, entre elas a revisão da história, que, enfim, nós temos visto acontecer diversas vezes desde que a guerra começou, antes da guerra começar. Há, do meu ponto de vista, este cuidado de não acusar os ucranianos desta guerra, não se referir a Zelensky como o inimigo da Rússia, não se referir à Ucrânia como inimiga da Rússia, porque isso provavelmente teria um impacto negativo no povo russo e porque provavelmente há alguma intenção de, no pós-guerra, não se desistir completamente da Ucrânia, digamos assim. Há outra questão, as outras duas questões desta linha digamos, da emoção que está relacionado, a primeira, com um fio condutor que parece que vai desde a Segunda Guerra Mundial até à Guerra do Donbass, até ao conflito do Donbass, como Putin diz. É como se não tivesse havido uma interrupção histórica. Entretanto, e aquilo que os soldados russos e pró-russos estão a fazer no Donbass é exatamente aquilo que os soldados russos fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. É acabar com uma ameaça ideológica muito forte que a Rússia pensa que põe em perigo a sua sobrevivência. Ora, isto parece-me ficcional, mas na verdade isto tem sido o discurso de Vladimir Putin. O que não havia ainda era esta linha de continuidade entre a Segunda Guerra Mundial e 2022 que hoje se estabeleceu.
Outra coisa muito interessante que aconteceu, e eu termino já muito rapidamente, foi que no meio do discurso, além das diversas referências históricas que unem os russos que estão a ouvir o discurso, houve um conjunto de características do povo russo que Putin fez questão de ir enumerando durante o discurso. A união dos povos soviéticos à volta de um conjunto de valores, sendo o mais importante, disse-o 2 vezes, a defesa da pátria russa. Isto é muito importante, porque para nós no Ocidente, não quer dizer que não sejamos patriotas, mas há sempre uma tensão entre a pátria e o indivíduo, e na Rússia isso não existe. A pátria, a mãe-pátria, a tradução em inglês era motherland. Há qualquer coisa de umbilical entre os russos e o seu país. Putin disse isso 2 vezes, disse que a Rússia é um país soberano, independente, poderoso, um país com características únicas, e que o Ocidente não estava à espera de encontrar um país com características tão únicas, com tanto caráter, e que o Ocidente agora, no fundo, vai ter que lidar com este país que, também disse Vladimir Putin, é conservador, tem raízes religiosas fortes, e vai ter que, o Ocidente decadente, também disse Putin no discurso, vai ter que lidar com uma Rússia que, do ponto de vista russo, é moralmente muitíssimo superior devido aos seus valores tradicionais, em linha com aquilo que são os valores antigos da história da civilização russa. Portanto, além da emoção da história, houve um discurso muito identitário e muito civilizacional. Pedro Borges Graça, o que é que este discurso permite descortinar sobre aquilo que pode acontecer daqui para a frente nesta guerra? Como é que este conflito pode evoluir? O que é que se consegue ver sobre isso no discurso que Putin fez hoje? Deixa-nos antever um conflito longo. Pois, toda a gente fala na guerra longa, não é? Isso é um conceito americano do pós 11 de setembro, da renovação do conceito estratégico em 2006. E há uma linha de continuidade do discurso de Putin dentro da Rússia, no qual vem entroncar este discurso hoje. Lembro-me, por exemplo, da Conferência de Segurança de Munique, que Angela Merkel convocou precisamente quando começaram movimentações no Congresso americano sobre a entrada ou a expansão da NATO para as áreas da Ucrânia e da Geórgia, e, portanto, isto, do ponto de vista do discurso interno, é um discurso que tem uma linha de continuidade. E, portanto, nesse aspecto digamos, expectável por parte dos russos esta percepção da ameaça que existe relativamente à Rússia. E, portanto, eu, quanto a mim, não vejo aí nada de novo. É uma linha de continuidade em termos de propaganda interna e de coesão nacional face a uma ameaça que vem do exterior. Aliás, o conceito estratégico russo de defesa definiu-se em 2008, precisamente definindo pela primeira vez a Europa como uma ameaça à Rússia depois da queda do Muro de Berlim. Mas eu continuo a ter que, na questão da China, o que é que está a acontecer? Portanto, parece-me que há uma tendência cada vez mais visível no sentido da bipolarização de 2 pactos que, no fundo, nós temos neste momento a nível mundial, que é a NATO e é o Pacto de Xangai, a Organização de Segurança de Xangai. Mas Putin tem apelado várias vezes à China, desde o início deste conflito, nomeadamente a pedir apoio neste conflito que está a travar com a Ucrânia. Repara o que é que aconteceu neste último mês, enquanto estamos na guerra. Houve um acordo, por exemplo, de cooperação espacial entre a Rússia e a China, até no sentido de criar uma colónia na Lua. A China fez exercícios à volta de Taiwan. A China visitou o Irão, o ministro da Defesa chinês visitou o Irão há poucos dias atrás, precisamente também falando no reforço da cooperação com o Irão em termos de defesa. Mas também recusou comprometer-se de forma clara com a Rússia até agora. Não, quer dizer, na última votação que houve no Conselho, nas Nações Unidas, votou contra a expulsão da Rússia. Sim, quando digo comprometer-se é, nomeadamente, responder aos pedidos de ajuda militar um que foram feitos pela Rússia. Vai tendo um discurso ambivalente e, portanto, vai tendo este discurso, por exemplo, do unilateralismo, da condenação do unilateralismo, é comum à Rússia e à China neste momento. E, portanto, o discurso também de que há uma decadência do Ocidente, também nós vemos isso todos os dias nos meios de comunicação chineses. Portanto,
Mas acha que pode haver uma mudança da China, uma aproximação à Rússia? Eu não tenho dúvida por causa desse pacto. E geralmente esse pacto manifesta-se, eu acho que isso é que é, neste momento, a grande expectativa do que é que vai acontecer em setembro, no verão, porque é nessa altura que tradicionalmente fazem exercícios militares e é nessa altura também fazem reuniões formais dos presidentes, dos primeiros-ministros e dos ministros. A Diana Soler acha também relevante esta referência à China e acha que alguma coisa pode mudar? Ou é também na continuidade daquilo que tem sido o discurso de Putin? Peço desculpa. Na verdade, quando Putin referiu a China, referiu também a outros países. No global, de uma ideia de que houve um conjunto de povos que lutaram a favor da desnazificação do mundo. Mas eu estou de acordo. Acho que há aqui uma relação muito forte entre a China e a Rússia, muito mais forte daquilo que nós damos crédito normalmente aqui no Ocidente. Acho que não é tanto através da Organização de Cooperação de Xangai, é uma decisão que foi tomada pela Rússia e pela China, provavelmente muito conscientemente, no dia 4 de fevereiro de 2022, precisamente 20 dias antes da guerra começar. Parece-me pouco credível que Vladimir Putin não tenha dito a Xi Jinping quais eram as suas intenções, em que ambos os países fizeram publicamente um ato em que chamaram uma parceria sem limites, que é um tipo de termo que nós nem costumamos usar na nossa retórica diplomática, mas que implica quer dizer, um pacto muitíssimo forte entre estes dois países. Porque é que a China não é um ator mais visível neste conflito? Por uma razão muito simples, porque há questões que estão mal resolvidas para a China, ou seja, há valores para a China que estão a ser sistematicamente violados pela Rússia na guerra da Ucrânia e, portanto, a China não quer ter uma grande visibilidade ao apoiar a Rússia nesta incursão. Mas quando é chamada a tomar uma posição... Fica claro para onde é que pende. Fica claro para onde é que pende, ainda que as palavras não sejam tão duras, mas o que a China faz normalmente é, primeiro, condenar o Ocidente pelo que se está a passar, em segundo lugar, dizer que a China está a fazer tudo aquilo que pode para mediar o conflito, o que quer dizer uma série de coisas e não quer dizer nada, mas quer dizer que, de alguma maneira, está envolvida nesta situação conflitual e tem que ser ao lado da Rússia, porque não há notícia que esteja ao lado do Ocidente, pelo menos desde um telefonema de um call que houve entre Xi Jinping, Olaf Scholz e Emmanuel Macron, quase no princípio da guerra, e depois acaba por, nas organizações internacionais, apoiar sempre a Rússia, mesmo que não o faça explicitamente, através de votações, através de condenações de outros países, através de abstenções em matérias que podem ter impacto na Pedro Rússia. Borges Graça, acha que a China poderia ser um bom mediador deste conflito? Não vejo como. Eu acho que neste momento quem está melhor posicionado é de facto o secretário-geral das Nações Unidas. Quando foi a crise de 2006 de Cuba, também foi o secretário-geral das Nações Unidas de então que acabou por moderar a crise. E tenho a impressão que neste momento, pelo que vamos observando, passo a passo, é esse o posicionamento de facto de António Guterres. Apesar de todas as Guterres. críticas que têm sido alvo. Sim, que essas críticas, pelos vistos, são críticas um bocado apressadas, porque ele próprio veio falar na diplomacia silenciosa e, de facto, de um ponto de vista realista, de facto, está a haver diariamente, nós estamos aqui, contactos nos bastidores relativamente à Ucrânia. A Diana Soler concorda que António Guterres poderia ser um bom mediador? Tem condições para isso? Há sinais nesse sentido? Não tenho a certeza. Eu parece-me que acho que tem razão, que há contactos entre as Nações Unidas e a Rússia, mas que no momento em que a diplomacia se tornar mais pública ou que seja necessário haver verdadeiramente acordos de paz, a sensação que eu tenho é que, ou pelo menos tudo o que a Rússia fez na visita de António Guterres, dá a entender que não é as Nações Unidas que a Rússia quer na mediação do conflito, até porque as Nações Unidas poderão sempre tentar impor
quer dizer, tropas no terreno, para manutenção de paz, etc., que são coisas que para a Rússia estão completamente fora de questão. A mim parece-me que o ideal seria a China e um país ocidental em conjunto, ou dois países ocidentais em conjunto, uma espécie de formato menos... Eu penso que o multilateralismo, nesse sentido, Hoje é 15. está a ter momentos muito complicados e, pelo aquilo que se conhece da Rússia, a Rússia só negociará se estiver sentado ao lado de outras grandes potências, ou se ganhar a guerra de uma forma tão definitiva, que quer dizer que seja mais um armistício do que propriamente uma negociação de paz. Diana Soler, Pedro Borges Graça, obrigada, e nós vamos, Alexandre Évora, continuar a olhar para o que